Hoje o tema da palavra é: tudo vai cooperar para o teu bem. Diga comigo, tudo vai cooperar para o meu bem. Amém? Então, lá em Gênesis, no capítulo 50, verso 20, diz: essa aqui é uma fala de José para os seus irmãos. José diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vós, na verdade, intentaste, vós armaram ciladas contra mim, porém Deus transformou em bem. Sabe, querido, há uma promessa poderosa na palavra de Deus para nós. Qual, pastor? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas mesmo. As boas, as agradáveis e as indesejáveis, as difíceis, as lutas, as incertezas, as crises, todas colaboram para o teu bem. Só que eu não quero agora de maneira primária falar sobre isso, mas eu quero falar algo que é um sinônimo, que todas as coisas cooperam para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Todas as coisas que você vive, e eu também, o que estamos vivendo como mundo hoje, o que estamos vivendo como igreja, a maneira que nós estamos lidando com todas as coisas, tudo isso de alguma maneira está cooperando para o nosso bem. Aquilo que você está vivendo na sua individualidade, na sua crise pessoal, conjugal, financeira, profissional, acredite que eu estou lhe falando, é uma promessa de Deus, não é uma fala minha, não é uma invenção minha, não é uma frase para te emocionar ou para te animar apenas, é uma promessa de Deus, que tudo vai colaborar, favorecerá você para o cumprimento do propósito de Deus. Você crê nisso? Sabe, querido, uma das coisas que você precisa entender, que Deus é um Pai bondoso, e Deus não cria planos e propósitos de sucesso para um, e planos de derrota e de desgraça para outro. Não, eu sou pai de 3 filhos, então eu não crio sucesso, eu não invisto em um e quero destruição para outro, eu quero o bem para todos, eu quero que todos tenham sucesso. E a Bíblia diz que eu sou um pai mau e sei o que é bom para os meus filhos. Quero planejar o que é bom para os meus filhos. Aí eu imagina Deus, se eu consigo ter bons planos para os meus filhos, muito mais o Senhor para conosco. Mas você precisa entender que a vontade de Deus é que você tenha o bom sucesso. Pastor, o que é o bom sucesso? O bom sucesso não é só ter dinheiro, filho. Você pode ser miserável ao extremo se você tiver só o dinheiro. O bom sucesso é ter plenitude em todas as áreas da sua vida. Você pode, tem gente que é tão pobre que eu gosto dessa frase porque é uma verdade, porque a única coisa que ela tem é dinheiro. Dinheiro não define nada. Você pode ter dinheiro e não tem sabedoria, você pode ter dinheiro, mas não tem saúde para desfrutar do dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas não tem paz para comer aquilo, porque tudo lhe faz mal. Então nós precisamos entender que Deus tem para nós o sucesso pleno, o bom sucesso que vem dele para nós, amém? Agora, essa história de José, essa história é muito poderosa. Por quê, pastor? Porque José passou por muitas situações difíceis, José passou por muitos bocados, José passou por traições, por calúnias, José foi esquecido e certamente, olha para cá, em algum momento, José deve ter pensado, uau, Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim, porque Deus me prometeu. Eu tive um sonho que pessoas iam se prostrar diante de mim, mas agora eu estou aqui abandonado. Eu estou lançado num poço, fui vendido como escravo, estou preso numa prisão, por uma acusação injusta. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Mas preste atenção, José, ele teve uma chave espiritual, e essa chave espiritual também serve para mim, para você nos dias de hoje. Você não vai ver na Bíblia José reclamando, você não vai ver na Bíblia José questionando a Deus,
Porque de alguma maneira José percebeu, tudo que eu estou vivendo, cada traição do meu irmão, cada perseguição que tem se levantado contra mim, vai me conduzir ao trono, vai me conduzir ao cumprimento da promessa. Ele vai me catapultar, ele vai me lançar lá. Nós precisamos entender que Deus não é o Deus que gera o mal, mas Deus usa o mal para nos beneficiar. Mesmo que você não entenda, Deus não está preocupado. Será que a Joyce está entendendo? Será que a Simone e o José estão entendendo? Será que o Nery está entendendo o que eu estou fazendo? Não, Deus não está preocupado que você entenda. Deus só quer que você creia. Creia, creia. Descanse, confie. Por quê? Porque Ele sabe o que está fazendo por mim e por você. Sabe ou não sabe? Então, sabe, querido, quando nós recebemos os sonhos de Deus, quem aqui tem sonhos de Deus? Sim ou não? Você recebe aquela palavra profética, você recebe aquela palavra inspirada pelo Espírito, você recebe que você vai ser um pastor de multidões, você recebe que você vai ser um empresário de sucesso e vai ganhar milhões. A gente só contabiliza o sonho, mas nós não contabilizamos o caminho para o sonho. Nós não contabilizamos as portas fechadas, as perseguições, os Judas que se levantarão. Nós não contabilizamos e, na verdade, nós achamos que viver a vida cristã é vivendo dentro de uma bolha, que nada pode acontecer conosco. E muitos se levantam como amigo de Jó, às vezes para condenar você, quando você está no dia mau, quando você está na luta, quando você está na dificuldade. Essa palavra de condenação do diabo, não aceite ela. Por quê, pastor? Porque tem coisas que não foram promovidas por você, são obras malignas, mas até as obras malignas vão cooperar para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Tudo, a Bíblia diz, sabe, cada situação difícil, aparentemente impossível, cada lugar, pessoas, olha para cá, quantas vezes você é conduzido a se associar na célula, no grupo de louvor, na área de trabalho, no discipulado, com pessoas que você não tem tanta afinidade. Mas se Deus colocou você para andar com pessoas difíceis, com pessoas que às vezes te perseguem, é porque aquilo de alguma maneira vai colaborar para o cumprimento do teu propósito. Então, nós precisamos entender que, apesar de todas as coisas serem aparentemente difíceis, incertas, complicadas, vai reverberar em graça para mim, em graça para você. Diga para o seu vizinho, mesmo que as coisas aparentemente difíceis aconteçam com você, vai cooperar para o teu bem. O propósito de Deus não é o propósito de olha para cá. O propósito de Deus não vai se cumprir na minha vida e na sua vida sem antes nós passarmos por atrasos, por dificuldades. E entenda, olha, presta atenção, não é Deus quem promove as dificuldades, mas Deus permite. E isso é desde o que o mundo é mundo. E sempre vai existir portas fechadas, lutas. Por quê, pastor? Irmão, nós estamos no mundo onde jaz no maligno. Então tudo é contra o teu propósito. Pessoas que se levantam contra você, elas não sabem o teu propósito. Mas sabe por que Deus permitiu a calúnia? Você sabe por que Deus permitiu a perseguição? Você sabe por que Deus permitiu que você fosse mandado embora? E você não sabe o porquê, e você reclama, e você chora, e você murmura. Porque Deus bem sabe o que está para fazer através dessa situação. Às vezes você fala, pastor, eu não entendo. Tantos anos de dedicação nessa empresa, e agora eu chego na segunda-feira e está lá, você foi demitido, pastor, eu perdi a minha vida. Não, pode ser que a situação ruim, momentânea, que você está vivendo, está sendo agora uma semente poderosa que Deus está usando para gerar uma empresa, onde vai gerar milhões para você. Por quê, pastor? Porque Deus pega o caos e transforma em jardim. Deus organiza as coisas. Por isso que a nossa vida precisa estar plenamente nas mãos do Senhor, confiando plenamente nele. Amém ou não amém?
Agora, você sabe que uma das coisas que mais o inimigo tem conseguido implantar na mente do povo de Deus Senhor, eu não sei se você já disse isso, mas eu oro, eu jejuo, eu contribuo na igreja, eu sou fiel, mas parece que as coisas ruins acontecem só comigo. Quanto mais eu oro, mais perturbação vem. Por que algo tem acontecido comigo? Mas o Espírito Santo fez questão de deixar uma palavra de orientação e de esperança para nós, olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 9. Projeta para nós 1 Pedro, capítulo 5, verso 9. Aleluia. Olha o que diz: resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo todo, diz minha Bíblia. Então não é só você que está vivendo perseguição, não é que Deus está de perseguição com você, ou só você está em tribulação. Cada um de nós, se nós pararmos para conversar aqui meia hora, cada um de nós nós estaremos vivendo em algo diferente, uma luta, em áreas diferentes também. Pode ser que hoje você esteja bem financeiramente, mas às vezes o seu emocional não está bem. A sua vida espiritual, às vezes você está frio, sua conta no banco está não está igual o irmão, endividado, mas às vezes você está frio na fé. Mas no mundo tereis aflições, aqui está incluído Judas, traições, abandonos, difamações, calúnias, em parênteses, escondido nisso. Mas a gente se vê no palco. Por isso, filho, que mesmo que a sua luta demore, no final vai ter sabor de mel, aleluia. Eu gosto dessa música, vai ter sabor de mel, irmão. Mesmo que você não goste do corinho, do jeito, mas lá na glória Jesus está sentindo sabor de mel. Ele venceu a morte, amém? Fala para o seu vizinho, vai ter sabor de mel a sua vitória. Aleluia. Agora, preste atenção, às vezes, muitos ficam desanimados, abatidos, cabisbaixos, porque não entendem, pastor, por que eu estou passando por isso? Mas nós não estamos aqui para questionar a Deus, nós não estamos aqui para se submeter à sua bondade. Você precisa crer, como o Eleandro falou, que Deus é bom e a sua graça está sobre você. E vai cooperar. A porta que se fechou e que Ele permitiu que se fechasse, vai cooperar para que abra outras maiores para você. Deixa eu te contar algo. Antes de eu vir para Campo Novo, tivemos uma reunião lá em Arenápolis e o pastor Marcos falou algo. Estava eu e o pastor John, na época nós éramos obreiros. E ele falou, Rafael, você quer ficar no meu lugar caso eu seja enviado para um outro lugar? Eu falei, não, pastor. Eu falei, sim, eu queria ser enviado, eu não queria ficar aqui no seu lugar. Aí ele perguntou para o pastor John, eu cheguei agora, eu queria ficar aqui no lugar. Mas só que a gente continuou lá em Arenápolis. A gente lá, igreja grande, rompendo, eu plantando igreja aqui, feliz da vida. Mas chegou o dia de eu vir para cá. Mas não teve uma pessoa que falou algo ruim para mim. A maioria das pessoas falou, pastor, eu tenho certeza que Campo Novo vai ser uma grande igreja. E eu falei, amém. Vai ser milhares, eu falei, amém. Mas chegou aqui, filho, até os que estavam foi embora. Parece que tudo o que estava dando certo passou a dar errado. Os irmãos que iam ir na célula querendo que... pastor, quando tiver o culto aqui, quando tiver a célula, quando tiver o prédio, quando o senhor estiver morando aqui, você vai ver, a igreja vai avançar. Foi retroceder. E aí, você sabe o que o inimigo ficava colocando na minha cabeça? Você foi um tolo. Por que você não ficou lá? Lá não paga aluguel, lá todo mundo te conhece. Lá todo mundo gosta de você, entre aspas, não todos, mas alguns. Por que você não ficou lá? Tudo mais barato. Você ia ter o salário em dias, que a igreja lá é grande. Agora você vem para cá para passar necessidade, para passar privação. Eu falei, é verdade. Mas sabe por que eu disse sim aquele dia? Você sabe por que naquela reunião o Espírito Santo me induziu a falar que eu queria vir para cá?
Porque ele sabia que num domingo como esse, eu estaria pregando para você e você precisaria estar ouvindo o que eu estou pregando. Eu não sabia nesse dia, mas o Senhor já sabia que esse dia aconteceria porque já estava escrito no livro dele. Porque o Senhor governa todas as coisas. Eu não sabia. Hoje nós nos tornamos referenciais de crescimento, de avanço, de prosperidade, um modelo para outros pastores. Mas pastor, por quê? Porque eu decidi crer e perseverar que todas as coisas estavam colaborando para o meu bem. Irmão, se eu chegasse aqui e com 2 meses, 4, 5 que fosse, 1000 pessoas se convertessem, eu ia ser o pastor mais soberbo e arrogante da face da terra. Eu ia falar que todos os outros pastores que não tivessem crescimento, como eu tive, não têm fé. Mas eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu posso dizer para você, por isso eu posso falar para você quando a sua célula só tem uma pessoa, quando não tem ninguém, quando não está dando certo, persevera. Persevera. E você vai olhar para mim e falar assim, eu vou perseverar porque o meu pastor tem autoridade no que ele está falando. Se colaborou para o cumprimento do propósito e tem colaborado, vai colaborar para o meu também. Pensa comigo, filho. Pastor, eu não sei, quanto mais eu oro, mais eu tenho intrigas conjugais. Pode ser que você está olhando só o problema, mas pode ser também que esteja aí, nascendo, um casal de palestrante para casais extraordinários. Porque colabora para o bem. Não tem como você falar de algo que você não viveu. Então, até as crises vão colaborar para que Deus use você para edificar outros, abençoar outros, trazer paz e descanso e refrigério para outros através daquilo que você viveu em Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Eu lembro, o Nérito por várias vezes sempre falava, pastor, o senhor é o melhor de Deus para a nossa igreja. Eu falava, oh, coitado. Eu achava que eu era a pedra de tropeço. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais. E quanto mais eu fazia, parece que mais dava errado. Eu falei, o problema está em mim, então outro deve vir para cá. Eu estou errando. Será que eu não estou pregando certo? Mas na verdade era um teste. Em tempos de crise, é tempos de teste, filho. Em tempos de dificuldade, o nosso coração se revela. O nosso coração se revela. Se cremos e descansamos no Senhor ou não. Então tem certas coisas que o Senhor está permitindo na minha e na sua vida, porque é um teste, para ver se vamos perseverar e continuar crendo que Ele é bom, e esperando que Ele transforme, como disse José, tudo para o meu bem. Diga para o seu vizinho, hoje você não entende, hoje você não compreende, mas o Senhor está fazendo algo que vai cooperar para o teu bem. Você não sabe. Perca de um ente querido. Né? Você não sabe porque está enfrentando tanta luta financeira. Mas algo vai cooperar. Creia. Essa é uma palavra e uma promessa poderosa na palavra de Deus. Sabe, querido? O apóstolo Paulo disse algo. O apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 8, verso 28, diz, sabemos que todas as coisas, diga comigo, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Mas olha o que Paulo começa dizendo, sabemos, diga comigo, sabemos. Diga mais forte, sabemos. Essa palavra sabemos no grego, no original, ela tem 2 significados. 2. O primeiro significado é gnosco. Gnosco, da onde vem a palavra diagnóstico. É um saber por provas, é um saber objetivo. Eu sei que esse copo existe porque eu pego, eu sinto, eu vejo. Então eu sei que esse copo é real. Mas essa palavra, exclusivamente nesse texto, ela tem uma segunda definição, que é oida. Oida, que significa de um saber interno, interior.
uma testificação do Espírito. Você não vê, você não sente, você não cheira, mas você tem a convicção que aquilo ruim vai dar certo no final. Você não vê, filho. Você não vê solução para o que estamos acontecendo. Você não vê solução para a situação que você está vivendo hoje de maneira pessoal. Mas se você, pela fé, entender no teu espírito que vai colaborar, você não precisa ver, você vai verbalizar. As pessoas vão chegar na tua casa e às vezes vão ver a tua situação e falar assim, oh, e essa situação? Você vai falar, eu sei que tudo isso vai cooperar para o meu bem. Como? Você fala, eu não sei, mas dentro de mim há uma verdade poderosa que vai cooperar. Não sei como, não sei quando e nem a maneira, mas vai. Porque eu tenho um saber interno, testificado pelo Espírito. Pelo Espírito. Irmão, eu não sei como, eu não tenho ideias ainda, não sei quando, de que maneira, mas esse ano nós vamos experimentar um crescimento poderosíssimo. Em meio a todas as dificuldades de restrições e de isolamento, as nossas células, os nossos cultos vão explodir. E esse ano é o ano da bênção tríplice sobre nós. Você vai ser enriquecido financeiramente. É igual o irmão testemunhou de lugares aonde você nem imagina virá o suprimento do Senhor para a sua vida. Virá o suprimento do Senhor. Esse é um ano de muitas incertezas. Mas, irmão, desde o dia que eu sou pastor, esse foi o ano que eu mais ganhei presente. Eu ganhei tanto presente, eu tive 4 festas. Ainda está tendo portas abertas caso você tiver um piquezinho lá, um torresmo. Você está entendendo? E eu teve um discipulado que falou, pastor, a gente decidiu dar um vale presente para o senhor. Eu falei, é mesmo, ó, tem R$900 aí para você comprar de roupa. Mas eu pensei que era brincadeira. Quando eu abri que eu vi, falei, nossa, é verdade. Eu falei, aleluia, meu irmão. Estou em casa ontem, já deitado para dormir, para descansar, debaixo de chuva, alguém buzinando na porta da minha casa, buzinando, apertando a campainha. Eu falei, uau, meu interfone está estragado, gritei, quem que é? É fulano de tal que mandou entregar um negócio aqui para o senhor. 11 horas da noite, um irmão mandou levar um presente lá na minha casa. Entregar uma encomenda, não podia entregar hoje. Olha o sol que está. Mas o Senhor falou comigo, para demonstrar o quanto você é amado. Eu falei, aleluia. Mas você precisa entender que você precisa ter um saber interior. Você não precisa ver, irmão. Você não precisa tocar. Pastor, você não precisa sentir. Você só precisa decidir crer. E quem crê, fala. Fala que você vai viver coisas maiores esse ano. Verbalize, declare. Reivindique. Chame a existência na sua vida, filho. Chame. Declare isso. Mas aí as pessoas vão te questionar, mas como? Por quê? Falando, não quero saber. Eu sei que o Senhor fará. E a maneira do Senhor sempre virá para nos surpreender. Amém ou não amém? Mas Paulo continua dizendo algo, que todas as coisas vão cooperar. As boas, as agradáveis, até as ruins vão cooperar para o nosso bem. Não significa que todas as coisas são iniciadas por Deus. Que Deus é que inicia o caos. Mas Deus pode pegar até uma seta maligna. Deus não... Olha para cá. Deus não manda doença. Você está me entendendo? Deus não manda coronavírus. Deus não manda câncer em ninguém. Se Deus mandar doença em você, é em vão a obra da cruz de Cristo. Porque a obra da cruz de Cristo foi a obra que levou as doenças sobre o corpo de Cristo. Então não tira do corpo de Cristo e coloca no seu corpo. O que coloca no seu corpo é a saúde de Cristo. Só que Deus pode usar até um dia mau de enfermidade para cooperar para o cumprimento do propósito na sua vida. Pensa comigo, irmã, você que quer casar, você está lá fazendo exercício,
escorrega, tem um torção no tornozelo, você já começa a blasfemar, xingar a Deus, Senhor, o que é isso? Olha aqui, estou aqui, meu pé agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar amanhã. Aí você vai para o hospital, quem te atende lá é um médico bonitão, crente, cheio do Espírito Santo. E ele fala, o que aconteceu? Eu estava lá, nem dei para ir para o culto hoje, nem deu certo. Ele falou, você é crente? Eu sou da videira. Rapaz, eu também sou da videira lá de São Paulo, estou transferido aqui agora em Campo Novo. É mesmo? Eu era discipulador lá. Aí você pergunta, mas você é casado? Não, estou em busca de uma varoa de Deus. Eu sou eu, aleluia. Aquilo que era uma torção simples, colaborou para você sair da caverna, aleluia, do atoleiro emocional, e casar e ser feliz para sempre. Aí quando você for contar a sua história, do seu relacionamento, o que você vai falar? Teve um dia que eu torci o tornozelo, doeu, mas a dor que eu senti no tornozelo, curou meu coração, aleluia. Estou poético hoje, não estou, irmãos? Então coopera. Teve um pastor, um obreiro, ele estava viajando com um Uno, e ele capotou esse carro. E ele testemunhou para o pastor Aloysio, e o pastor Aloysio contou para nós numa reunião, que dentro, ele estava preso com o cinto de segurança, e que dentro do carro, o Senhor falou com ele, falou, você tem 2 pensamentos, 2, com essa situação que acabou de acontecer com você. Primeiro, achar que fui eu que capotei o seu carro, e estou perseguindo você, e estou derramando juízo sobre você. Ou, que foi obra maligna, imprudência, alguma coisa assim, porém, tudo vai cooperar para o teu bem, até essa situação ruim. Aí diz que ele decidiu ficar com o segundo pensamento, rejeitou toda a seta de condenação, saiu do carro, foi resgatado. Irmão, depois de 4 meses, ele foi sorteado e ganhou um Corolla. Você falou, Senhor, capota, não, faz isso. A minha bicicleta me dá uma moto. Mas não é assim, não é uma fórmula, que agora você vai sair capotando o carro e no meio-fio para ver se Deus dá outro, não. É que em meio ao caos, ao desemprego, pode ser que o teu desemprego, você estava, pastor, eu estou desesperado. Deus vai abrir uma porta para você empreender, e você vai ser muito rico. Pode ser que nesses dias de solidão, que você não tem alguém para compartilhar a sua vida, você está desesperado, mas Deus já tem alguém preparado para casar com você. Basta você esperar e entender que os dias de solidão vão ser supridos por alguém que vai te amar loucamente. Você tem que entender que tudo vai cooperar. Por quê? Porque a promessa, a nossa vida está na mão do Senhor. E existe uma história que um homem foi pescar e o seu barco teve problemas e ele ficou lá à deriva, naufragou. E ele então pulou na água, foi até uma ilha. E ele ficou nessa ilha deserta, não tinha quem o socorresse, e por algum tempo ele ficou lá. Então ele pediu sabedoria a Deus, clamou a Deus, porque o sol estava judiando muito dele, a chuva, o frio, e ele não estava aguentando mais aquela situação. E ele pediu sabedoria a Deus e provisão para construir uma choupana, um barraquinho. Então Deus deu a ele os materiais, Deus deu a ele a sabedoria, ele construiu. Só que ele ficou tão feliz, tão alegre, ele entrou dentro daquela choupana, e dentro daquela choupana ele fez uma segunda oração. Ele falou, Senhor, melhor que essa choupana é a minha casa. Senhor, eu quero ir embora daqui, manda um resgate, eu estou com saudade da minha família. E ele dormiu, ao amanhecer ele saiu, veio um temporal enorme, e desse temporal veio um raio. E esse raio caiu em cima da choupana e pegou fogo. E quando ele viu isso, ele começou a murmurar, a reclamar, a culpar a Deus. Falou, Senhor, olha o tamanho dessa ilha, veio cair um raio justo na minha choupana, que eu demorei tanto tempo para construir. O Senhor é o culpado. Mas de repente ele começou a olhar e avistou um navio vindo em direção à ilha. E esse navio foi se aproximando, então desse navio veio um bote, e alguém veio para salvá-lo. E ele subiu no bote, ao chegar no navio ele perguntou, como vocês sabiam que eu estava aqui? Ele falou, nós não sabíamos, mas de longe nós vimos uma choupana pegando fogo. Então identificamos que seria um sinal de resgate.
O navio de provisão que você está esperando, pode ser que ele vai chegar quando a sua choupana pegar fogo. Então, situações que você está reclamando e murmurando e achando que não vai colaborar para o navio do suprimento de Deus chegar na tua vida. O resgate vai chegar. Mas só precisamos olhar para a choupana e dizer, vai colaborar. Vai dar certo, de alguma maneira Deus vai usar essa fogueira para atrair o olhar dos outros. De alguma maneira. Sabe, querido, às vezes você está lá orando para ser promovido. Às vezes você está lá buscando a Deus no teu trabalho, e outros são promovidos no teu lugar. Você está tendo perseguição, e você fala, mas que situação difícil, e nada muda. Eu quero dizer para você, Deus sabe o que está para fazer. Cada uma daquelas situações requer de nós uma resposta de dependência e de fé, que vai colaborar para o nosso bem. Amém ou não amém? Sabe, querido? E Paulo então diz, no verso 29, portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, essa palavra conforme vem da palavra conformado, que significa ser colocado em uma forma. Ser colocado em uma forma. Então, olha para cá. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você é, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, não para que nós nos tornemos mais ricos apenas, mais famosos, mais talentosos, mas que nós nos pareçamos mais com Jesus. Para que você entre na forma mais próxima da forma que é Cristo. Então, às vezes, o que você está achando que vai colaborar? Pastor, então isso eu não estou vendo. Você pode ter certeza. Situações de humilhação te faz mais parecido com Jesus. Te faz mais quebrantado. Te faz mais humilde. Te faz mais humano. Olha para cá. Coisa boa é quando você julga alguém. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, ela falou, pastor, eu estou com síndrome do pânico. Falei, misericórdia, meu, que situação difícil. Piriri, pororó. Mas você sabe o que ela falou para mim, que marcou meu coração? Ela falou assim, eu achava que tudo isso era conversinha de crente fraco. Hoje eu estou vendo, eu oro, jejuo, declaro a palavra, e ainda assim, aquilo me ataca. Eu falei, mas o Senhor vai te dar a vitória. Mas você sabe que além da vitória, Deus também vai dar um coração quebrantado, para ela ter misericórdia de aqueles que vierem até ela, buscando ajuda. Eu lembro uma vez, um irmão falou assim, olha, já faz muitos anos isso, eu nunca recebi uma cobrança na minha casa. E outro irmão nosso estava com um problema financeiro. Eu nunca recebi uma cobrança. Passado um tempo, esse irmão recebia cobrança todos os dias. Sabe por quê? Você precisa ter misericórdia. Você precisa ser gracioso. José, quando teve a oportunidade de se vingar, ele não se vingou, mas fez o bem aos irmãos, porque José se pareceu mais com Cristo. José entendeu que todo o mal que o irmão fez, que os irmãos fizeram, reverberou em bênção para ele. Então, quando você tiver sabor de mel na vitória, você não vai matar o outro que te perseguiu, mas vai servi-lo. Posso ouvir 2 améns? Pelo menos 2. Ah, pastor, mas eu queria que ele fosse a choupana da minha vida para pegar fogo. Não. Tem pessoas difíceis, que Deus colocou na sua vida para que você possa amá-las, expressar Jesus. E você fala, Senhor, manda embora, queima como a choupana. Ele fala assim, não. Eu quero que você demonstre o meu amor por ela. Então, às vezes você não está entendendo o porquê está acontecendo coisas com a sua família, o porquê, mas sabe, você só precisa cuidar, para que você não entre num pensamento legalista, da lei. Olha para cá, eu quero encerrar por causa do nosso horário. Às vezes você começou o dia, seu carro furou o pneu, estragou, você chegou no trabalho, foi mandado embora, estava vindo embora, começou a sentir sintomas, pegou Covid, aí você chega na sua casa, qual que é o primeiro pensamento do diabo? Que lança na sua cabeça? Deus está te castigando.
Aí você começa a orar, Senhor, o que eu fiz de errado para merecer tudo isso? E aí você começa um vasculhar interno para descobrir o efeito de tudo isso. Não é o Espírito Santo falando com você, é o diabo te condenando. É o diabo te condenando. A oração do vencedor é, Senhor, eu não sei o porquê meu carro estragou, não sei o porquê que fui mandado embora, tenho sido diligente no meu trabalho, eu sei que o Senhor não me enviou esse Covid, mas eu sei que tudo isso, eu estou guardado debaixo das asas do Senhor, e tudo isso vai cooperar para o meu bem. Você não vai ficar condenado, você não precisa procurar o erro, você não precisa procurar o culpado é o maligno. É ele quem vem lançando coisas sobre você. O culpado não é Deus, porque o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero dizer para você, Deus sempre vai estar do teu lado, sempre. Deus é o seu parceiro, Deus joga no teu time, Deus não é contra você. Paulo diz, se levantarem coisas e pessoas contra você, mas Deus é por você, não importa. Quem vai intentar acusações contra os eleitos, os escolhidos de Deus? Você é escolhido de Deus? Quem vai fazer isso? Se Deus é por nós, quem? Esse quem é o quê? O que é contra você? Porque Deus é o teu escudo, como diz Abraão. Senhor, Tu és o meu escudo, a minha fortaleza, o meu braço forte. Você precisa entender que Deus está do teu lado, e Ele vai pegar esse caos e vai transformar num belo jardim, para o seu desfrute, a sua alegria. Pode dizer amém, irmão? Sabe, filho, nós precisamos ter essa revelação, que tudo coopera. Os momentos ruins, os difíceis, os incertos, mesmo que você não tenha o deslumbre de tudo, mas Deus já viu o final disso. Deus já viu o resultado disso. Deus já viu a conclusão disso, te beneficiando. Então tem coisas que, se você não passar, você não vai chegar onde Deus. Sabe, se de alguma maneira, preste muita atenção que eu vou lhe dizer. Essas situações causadas pelos irmãos de José, o impedissem de chegar no destino de Deus para José, jamais Deus permitiria que acontecesse isso. Deus só permitiu, porque Deus sabia que da prisão, da calúnia, da difamação, Ele colocaria José para governar o Egito. E sabe por quê? A terra estava com fome, em caos, e eles foram buscar mantimento no Egito. Quando chegaram lá, José era quem cuidava dos mantimentos. E José não se vingou, José serviu. Sabe, muitos que tiram sarro de você, muitos que zombam da tua fé, muitos que falam, não adianta servir a Deus. O que adianta servir a Deus? Eu não vejo o resultado da tua vida. É porque se você não está vendo resultados concretos, eu só quero animar você nessa manhã, é porque ainda não acabou, está no processo o que Deus está fazendo na sua vida. Fala para o seu vizinho, não subestime a Deus. Demorou 13 anos para José sentar no trono. Às vezes estão olhando para você aí, está na prisão, está pobre, está com dificuldade, está endividado, está com o nome sujo, casamento não é bom, os filhos estão desviados, mas você vai levantar sua mão em confiança a essa promessa, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus, eu amo a Ele porque eu sei que eu sou amado por Ele, eu não quero saber como nem quando, eu só vou descansar na sua promessa. O que era ruim vai cooperar para o bem, o que era bom vai cooperar para ser melhor ainda para a minha vida. Você pode dar glórias ao Senhor nessa manhã. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo em dias que essa promessa precisa queimar no nosso coração todos os dias. Você está vendo familiares, amigos seus, vivendo luta, opressão, medo por causa de tudo que o mundo tem vivido, nessa pandemia. Mas você precisa ter uma palavra encorajadora na sua boca. Vai dar certo, tenha ânimo, vai cooperar para o teu bem. Vai dar certo no final. Amém ou não amém? Sabe, filho,
Não sei como está sendo a sua realidade. Sabe, o fato é que nós não gostamos dessas partes da vida. Na verdade, queremos fazer de tudo para pular essas partes. Eu não gosto, vou ser bem sincero para você. Mas se Deus tem permitido é porque é necessário para que nós nos pareçamos mais com Jesus. Pastor, eu tenho orado, por que a minha vida financeira continua desse jeito? Pode ser que Deus queira te ensinar o nível de dependência ainda maior. O irmão do louvor pode subir. Pastor, por que eu ainda não fui curado? Pastor, por que essa enfermidade ainda persiste no meu corpo? Não tem essa resposta para te dar, querido. Mas eu sei que o Senhor tem a cura. E na hora certa, Ele há de manifestar sobre a tua vida.